Boa tarde, estamos de volta com mais uma Ação e Reação, quinta-feira, 21 de julho. É uma quinta-feira, hoje como convidados, meu amigo Beto Volpi, ativista em saúde, né? O Beto que lança um livro, Morte e Vida Positiva, do Beto Volpi. Exato. Por que morte e vida? Morte e vida, de uma certa maneira... Desculpa, boa tarde primeiro. Boa tarde para você, obrigado pelo convite, boa tarde para todo mundo. Uma peça de teatro que eu encenei quando era jovem, né, teatro amador e tal, foi Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Ah. E nessa história, o personagem do Severino, que é um retirante, né, que estava indo para o Recife, cansado de tanta morte lá no sertão, foi indo e foi deparando com morte o caminho todo, até que chega no Recife, ele encontra a morte, ele decide pular da ponte da vida, né, ir na ponte do Jaguaribe pular. E, de repente, uma criança nasce e tal, e aquele estouro de vida o faz lembrar que a vida está aí, que ela continua e tal. E, de uma certa maneira, é a mesma coisa. Não tem o mesmo perfil do Severino Retirante, mas é uma vida onde eu topei com a morte muitas vezes, não somente com a minha morte pessoal, né? Mas com muita coisa aconteceu nos 15 anos que eu estive à frente do Ipupiara, presenciei, perdi muita gente. Eu acho que eu já fui em mais enterros que meu pai, de amigos meus, e meu pai foi político, quer dizer, você tem uma ideia que... Teu pai foi vereador na Câmara? Foi, por 20 anos. O teu pai era o... Geraldo Volpi. Geraldo Volpi, famoso lá em São Vicente. Beto, teu pai era político lá, e eu tenho muitos amigos de São Vicente, eu não sei qual a sua idade, né? Mas nós somos na mesma faixa etária, 55. Né? Então, eu sou um pouco mais novo, mas me considero assim nessa faixa, né? Eu tenho amigos lá, o Zé Morrenz, o Zeca do Jornal Vicentino, um abraço. Tenho muitos amigos de São Vicente, né? Sim. E quando mais novo, eu frequentei muito São Vicente, né? Tipo, dos meus 15 até meus 25 anos, 30 anos, eu frequentei lá. Mesmo formado, eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava das 8 às 8 e atendia emergência à noite. Mas tinha aquele bip, né? A minha mãe ficava com o telefone em casa, falava, mãe, hoje eu vou sair, sexta-feira. Aí deixava um rapaz na clínica. Quando me bipava, eu tinha que voltar de onde que eu tivesse. Só que a mobilidade urbana era diferente, né? Você conseguiria vir de Santos a São Vicente, mesmo a 50 por hora, em 10 minutos. Porque não tinha essa questão, a mobilidade era muito mais tranquila, não tinha tantos semáforos, não tinha radar, não que viesse correndo não, até que os carros eram menos potentes que hoje e tal, não ia, mas eu conseguia chegar de São Vicente na minha clínica em 10, 15 minutos, né? Hoje eu já não conseguiria nunca fazer isso, né? Talvez à noite, de 10, 11 horas, talvez sim, né? Mas meio complicado com tantos radares, tudo. Então a mobilidade urbana, naquela época tinha uma mobilidade melhor, então eu vivia em São Vicente. E você era tido, né, como meio playboy, assim, né? Beto Volpi, filho, porque as pessoas sempre espelham no pai, né? Isso eu sempre falo pro meu filho. Meu pai foi bancário do Banco do Brasil, minha mãe professora. Eu formei na Federal do Rio, eu fui para os Estados Unidos um ano, fiz 4 especializações, fiz mestrado, quer dizer, ele tem que dar exemplo, porque ele teve uma criação com mais recurso que a minha. Né? Então ele tem que dar um exemplo, porque tudo que ele faz bate na gente. Né? E naquela época, você era tido como playboy, né, em São Vicente. Mais ou menos. Não era bem playboy que me chamavam, mas era mais ou menos. Não, mas assim, o conceito é o mesmo. Um cara festeiro, vamos dizer assim, né? Festeiro e tal. Então, vamos dizer assim, um bom vivant. Um bom vivant, não é isso? Um bom vivant. Um cara que não faz mal para ninguém, mas gosta de festa, gosta de viajar. Era isso, né? Não, o conceito tudo bem, não era um cara... E depois, você foi acometido pelo HIV, tudo, deve ter tido muitas reflexões. Foi presidente do Ipupiara, que é um instituto muito famoso lá em São Vicente, que cuidava das pessoas portadoras e tal. Como é que foi para você ser filho de um vereador, um cara importante de São Vicente, que todo mundo conhecia, ter uma infância boa, né? A dona Sirene, a dona Aida, que estão vendo o programa, um beijo para vocês, né? Se elas não estiverem vendo agora, vão ver na reprise, às 11 horas ou à meia-noite e meia. Como é que foi para você esse impacto, né? Porque nunca a gente acha que é com a gente, né? Você não acha que é com a gente, que é com você, né? Então, principalmente mais novo, né? Como é que foi esse negócio para você? Conta essa história de você tá na boa, surfando, correndo, viajando, indo para o Rio de Janeiro, o pai com uma certa condição financeira, de repente toma essa paulada, né? Fala, você está portador agora, tal. Então, é bem legal você ter falado sobre isso, porque... A gente pode girar o paradigma também, né? A gente nunca teve uma situação financeira assim tranquila. A minha infância, a minha juventude, nossa família era de um recurso bastante escasso e até hoje, inclusive, essa foi a grande lição que eu tive do meu pai,
que depois de 20 anos como vereador e depois mais 20 anos como diretor do gabinete de sucessivos prefeitos em São Vicente, o nosso patrimônio é um bangalô de 2 quartos, trincadinho, e um carro popular na garagem. E uma grana guardada na poupança, que quando meu pai ficou acamado, a gente estava preocupado se aquele dinheiro seria suficiente para manter uma qualidade de vida dele. Então esse foi o grande ensinamento que o meu pai deixou, né, e não somente para mim, mas para muita gente em São Vicente, foi essa questão da ética, do trato com a coisa pública e aí, mas isso não foi suficiente para mim, que nem você falou, não fazia mal para ninguém, mas também estava nem aí para nada. Era porra louca, fazia um monte de coisa. Quantos irmãos? Eu tinha um irmão, né? Tive um irmão temporão, ele nasceu quando eu tinha 11 anos e aos 32 anos ele foi precocemente, infelizmente. Mas o seu irmão era mais assim, vamos dizer assim, mais regrado. Ele era virginiano, ele era mais tranquilo que o leonino aqui. Tá certo, né? Então, mas aí, com quantos anos você... Como é que foi essa passagem? 28 anos. Aos 28 anos, eu tive uma relação de amor, de confiança, né? Conheci um cara e tal. E eu sempre falo que o Djavan tem uma letra de música que fala bem isso. O amor é como um laço, um passo para uma armadilha. Né? O amor é a situação de maior vulnerabilidade do ser humano. Ele baixa agora. Por amor você briga com a mãe, você sai de casa, termina a amizade, né? E para deixar a camisinha foi os 2 palitos. Foi o que aconteceu comigo. Não lembro quem de nós dois, num determinado momento, falou, vamos tirar a camisinha, a gente se ama tanto. Mas tu acha que ele já sabia que estava infectado ou não? Isso eu não sei. Mas nunca conseguiu perguntar para ele isso? Não. Depois aí a relação terminou de uma maneira traumática, vamos dizer assim, e aí nenhum quis saber do outro. Mas na tua cabeça, você acha que, por exemplo, porque hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que não se conformam em ter vamos dar um exemplo isso assim. É lamentável. Um cara, né? lamentável, mas vamos dizer assim, uma mulher bonita, um cara boa pinta, que seja um aidético, né? Ele vai chegar para uma mulher e vai falar assim, olha, eu sou portador do HIV. A maioria, 90%, vai se assustar, concorda? Então, ele não vai conseguir aquela conquista, né? E às vezes o cara também não está nem aí, ele como pegou, ele é um irresponsável, né? Um anticristo, porque isso é uma coisa muito ruim. E a pessoa passa para as outras pessoas, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas, de uma certa maneira, na sua cabeça, você acha que ele sabia ou não, na sua cabeça? Assim? Não, eu acho que a pior bobagem que se pode fazer é ficar pensando como é que foi, pensar no passado. Você tem que pensar na frente. Aconteceu. Você me permite só falar uma coisinha? Você me desculpe até, mas a aidético é uma palavra... É absolutamente inadequada no se usa tudo. Uma pessoa que vive com HIV, pessoa com HIV. Não, melhor. Melhor. Eu falei, mas sem maldade. Então, eu sei. Mas eu estou até aproveitando esse espaço para uma coisa mais divulgar tudo. Legal. Até vai servir de outras porque pessoas, a aidética é uma palavra que destaca a doença. Certo. Né? E deixa a pessoa em segundo plano. Eu sei disso. Eu não tenho só AIDS, eu gosto de teatro, eu gosto de ler, eu adoro cantar, beijar, eu gosto de fazer um monte de coisa, escrevo um livro. Certo, entendi, lógico. Então, o portador fica uma coisa mais... Ele tem um monte de qualidades e tem um... E uma das características é o HIV. Tá, né? Perfeito. Então, acho que é uma grande bobagem a pessoa ficar pensando, se remoendo, e, poxa, onde foi que eu errei? Tem que pensar daí para frente, é uma nova realidade. Quem não se adapta às novas realidades dança. Isso dá em qualquer espécie do reino animal. Você é dessa ave, você sabe o que eu estou falando. Qualquer espécie que viva nesse planeta, se não evolui, se não procura tem que se adaptar. Superar, tem que se adaptar. Roberto, outro dia eu estava saindo no meu apartamento e eu vi um senhorzinho, deve pesar uns 60, 70 quilos, sequinho, sabe? Sim. Uns 60 anos de idade. E eu fiz muito tempo atletismo, né? E eu vi ele assim, ó. Ele estava caminhando, estava assim, ó. Tum, tá, tum, tá. O primeiro passo parecia um maratonista. Tá, tá. O outro batia forte. Aí eu fui olhar para ele, eu vi o senhorzinho com uma joelheira enorme no joelho esquerdo, né? Eu falei, grande besteira, ele está correndo no cimento com um problema de claudicação enorme. Ele tinha que mudar de esporte, fazer um elíptico, fazer uma natação, ou na pior das hipóteses, correr numa esteira. Ou seja, não se adaptou, o que você falou. Por exemplo, eu jogava bem futebol, razoavelmente bem, mas com 35, 40 anos eu jogava bola, bolha no pé, ficava o dia todo de branco, jogava, e estava com preparo, porque eu fazia academia e tal, jogava bola, o joelho, entrava o moleque, me entrava rasgando lá, joelho mancando no dia seguinte, então eu falei, pô, isso aqui não está sendo bom para mim.
vou começar a correr, vou começar a nadar, fazer outras coisas. Então a vida a gente tem que se adaptar, né? E então, isso não significa necessariamente deixar a sua vida chata. Não, ficou boa do mesmo jeito. Quando a gente se adapta realmente, a vida passa a ter outro colorido. Poxa, se um dia, se existir algum Deus, né, e na portaria desse paraíso me perguntarem qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, eu não vou ter dúvida em responder. Foi ter contraído HIV. Porque foi ali que eu tive estudo muito bom, escola pública naquela época era excelente. Meus pais me deram conceitos maravilhosos de vida e tal, mas foi com a situação do HIV, especialmente eu quase ter morrido em 96, 97 por causa disso, e eu ter sobrevivido é que me fez refletir. A partir dessa reflexão foi que eu mudei radicalmente minha postura na vida, né? E já juntamente com outras pessoas com HIV nós fundamos o Grupo Ipupiara, que, nossa, teve um sucesso violento. A gente foi até o Supremo Tribunal Federal, defender 2 teses de saúde pública, né? Então, e foi aí que me deu sentido, minha vida passou a ter sentido. Eu acho um barato, o pessoal fala, o sentido da vida é individual, cada um vai ter o seu sentido. E eu, graças a Deus, descobri o sentido da minha vida. Isso me deixa super tranquilo. Eu acho que só tem medo de velhice e de morte quem sabe que está em dívida consigo mesmo. Quem sabe que teve oportunidade em algum momento de fazer a diferença de alguma maneira e deixou passar batido. Certo. Continuou olhando para si mesmo tudo. É uma pena. Ipupiara, hoje no FU, tinha, por exemplo, vocês conseguiam recurso público para fazer funcionar? Tínhamos recursos públicos, tudo, mas a gente ficou... a gente fica triste quando acaba uma... Para falar a verdade, a ONG ainda existe. Ela está inativa perante a Receita. Ela está adormecida. Mas está lá, adormecida. Se um dia as condições mudarem, as circunstâncias mudarem, a gente vai reativar e... A ONG existe, só não está trabalhando naquela maneira ativa. Mas você sabe nativa. por que ela foi para o saco? Por quê? A gente teve 8 assaltos em 6 meses, uma coisa horrorosa. Depois ficamos 3 meses sem subvenção pública. Isso que ano? Que ano? Me pergunta. Mas mais para trás, tá? Minha cabeça está uma porcaria. Não, mas assim, uns 5 anos atrás, por aí. E depois ficamos 3 anos sem subvenção, 2 sob a gestão do Tércio e 1 sob a gestão do Billy. Mas até aí dava para tocar. Só que as pessoas chegavam na ONG, especialmente as com HIV, e perguntavam: oi, querido, eu queria tanto ser voluntário, quanto que eu vou ganhar? No começo eu respondia de forma educada, né? Olha, voluntário a gente não pode dar nem vale transporte, senão configura vínculo empregatício, papapá. E até que eu comecei a mandar para aquele lugar, eu falei, não, meu pai com 4 anos de hemodiálise já, precisando de uma assistência lá em casa e tal, eu falei, não, está na hora de olhar um pouquinho para o outro lado. As pessoas vinham lá com portadores de HIV... Não, e pessoas em geral, mas o que eu mais me indignava eram as pessoas com HIV, que eram os beneficiários do projeto, né, querendo receber por uma ação que poderia muito bem ser voluntária. Que poderia modificar a vida dele mesmo também, exatamente. Né? Porque é isso que eu digo, essa pessoa tem medo de morte de velhice, não tenho dúvida disso. Entendi, porque ela podia ter construído alguma coisa e não construiu. Alguma coisa deixou passar batido. Aí soube, os primeiros anos foram difíceis, foram complicados, né? Logo depois eu contraí em novembro de 89, e em julho de 90 morreu Cazuza. Cazuza que tinha tudo que é recurso, ia para Houston e fazia tudo. Aí Você é pai dele, um dos donos da Ação Livre e tal, com dinheiro, exatamente. Filho único, né? Lucinha Araújo. A Globo ajudando também naquela maneira, quer dizer, aí ele fez tudo, faleceu. E faleceu. E tudo que é médico, que era pesquisa da época, apontava que qualquer medicamento só estaria disponível no século XXI. Aí eu só fiz as contas, né? Peraí, é tantos anos no máximo que vive, né? Eu tô aqui, então deixa eu chutar o pau da barraca. Aí foi quando eu cometi o grande erro da minha vida, né? Que foi ter perdido minha fé, perdido a crença de que a coisa ia se resolver. Isso nunca mais eu faço na minha vida, sempre tem uma saída, né? E naquele momento eu perdi a fé e enfiei meu nariz no prato, né? Foi cocaína nos anos 90, que foi uma loucura. Eu aprontei um monte mesmo. E aí piorou, aí a doença... Numa tentativa até de abreviar. Hoje eu tenho essa leitura muito clara, né? O que eu quis foi abreviar, porque estavam meus pais sofrendo, meu irmão sofrendo, meus amigos sofrendo, eu, naquela expectativa, quando é que eu vou? Falei, então quer saber? Vamos apressar essa coisa. É a música do Lobão, né? Viver 100 anos em 10, não é isso? É, uma coisa assim. Então... E aí, essa mistura, né? Ao mesmo tempo que eu tinha uma carga de vírus enorme, você sabe quantos HIVs nascem no corpo de uma pessoa que não está fazendo tratamento por dia?
Então, a pessoa começa infectada, vamos lá. É uma pessoa que está com uma carga viral plena, desembestada, e quantos HIVs nascem por dia? Chuta um número, ó. 1 milhão? 8 bilhões. Mais que a população humana na Terra. Quer dizer, 8 bilhões de vírus que vão infectar novas células. Que exatamente, vão infectar novas células. Tu vê que eu falei 1 milhão, falei, por isso, por isso que é tão importante. Quanto? 8 bilhões. Eu falei 1 milhão, que já é bastante. 8 bilhões. E por isso a necessidade de se tomar o medicamento da forma correta, na hora correta, com a frequência correta, para impedir que isso tudo aconteça. Mas hoje, por exemplo, eu estou há 5 anos com carga viral indetectável. Beto, mas minha imunidade está em patamares normais, ótimo, como nunca esteve desde 89. Mas você tipo assim, você não seria mas você é um dos contemplados com a vida, talvez por essa forma de você encarar, de querer ajudar os outros, de conseguir resistir e tal. Mas muitos fizeram o mesmo tratamento que você e já não estão mais aqui. E não estão mais aqui. Eu já cansei de ver gente que, eu vou tomar essa merda que não vai adiantar mesmo. Entendi. Aí faltou aquela liga. Quando eu tive meu segundo tumor, eu fiz. Tu acha que isso, você que passou porque o portador do HIV, ele tem algumas coisas, nasce alguns tipos de tumores, né? Pode acontecer, né? Isso pode acontecer de acordo com a imunidade. Se a imunidade atinge patamares bem baixos, e infelizmente esse quadro está voltando, né? Até conversando com o caseiro na nossa última consulta, ele me falou que estão aparecendo casos que ele não via há muito tempo, de coisas elementares, de início da epidemia. Né? Infelizmente o Brasil está vivendo um retrocesso na política sobre AIDS, assim, violento. Nós estamos tomando comida de rabo atrás de comida de rabo. O número de infecções só aumenta, está em 49 mil por ano, é um número absurdo. A mortalidade voltou a aumentar. Né? Alguns grupos que já haviam controlado a transmissão já estão perdendo o controle de novo. Os jovens, a coisa está uma loucura. E não é difícil a gente ver. Mas é diferente, imaginar o porquê. Não é difícil imaginar o porquê. Na nossa época, você ia numa festa, num baile, primeiro domingo você convidava a menina para dançar. No segundo você ficava pensando a semana toda, tá? Hoje em isso dia... era você, eu já ia de novo. Assim, eu já ia para a quarta base. Não, sei. Não, mas tem, mas lógico, então assim... Eu estou brincando. Mas era essa coisa. Hoje em dia, as mulheres acham o rapaz bonito, elas não são todas, mas elas falam para ele, ó... E aí, elas tomam iniciativa, então ficou muito mais fácil a coisa, né? Eu, sinceramente, acho o máximo essa liberdade das mulheres, tudo. Mas usa camisinha, por favor, é uma coisa tão séria que acontece. As pessoas, quando se fala em contrair o HIV, em desenvolver um tumor, tudo, as pessoas têm ideia da superfície, né? Você tem aquilo que é visível. Sendo que os detalhes daquela doença, daquele tratamento, dos efeitos colaterais daquele tratamento, é no detalhe que reside a coisa. Né, que reside tanto o sucesso quanto o problema no enfrentamento. Né? É um incômodo que te pega durante a noite, que você não consegue dormir e te afeta o sono, te afetando o sono. Né? Então as coisas acontecem meio que em forma de cascata. Então, faça o que quiser da vida, mas faça com segurança. Quais são os primeiros, Beto? Assim, você tinha 27 anos, 27 anos mesmo, uma paixão platônica, tal, aquela coisa... Quais são, no teu caso, lógico, cada elemento, mas qual foi o primeiro sintoma que você percebeu, assim, você foi, vamos dar um exemplo, você foi jogar bola e já sentiu, qual foi o primeiro sintoma? Falou, puta, eu não estou bem, deve ter alguma coisa acontecendo comigo. Não, voltando. Está no livro isso daí, se eu falo, espero que você acredite, mas eu tive uma semana inteirinha com o mesmo sonho. Eu sonhava que eu entrava numa assembleia de bancários da Caixa Econômica Federal, onde eu trabalhei, e carregado por 2 amigos, magro, esquálido, sem cabelo, doente, todo mundo assustado. Eu assumia meu lugar na mesa diretora da assembleia e acordava ensopado. Toda noite eu tive esse sonho, até que na quinta, sexta noite, falei, não, vou fazer exame. Eu havia feito um exame 6 meses antes, e tinha dado não reagente. Então eu sabia com quem tinha sido. A única pessoa que conforme deu não reagente, nossa, esses anos todos de sacanagem, não aconteceu nada, maravilha, passei a me cuidar. E quando pintou esse grande amor, que a gente tirou a camisinha e foi a única vez. Então eu sei de quem eu contraí e quando foi.
E aí eu fui fazer um novo exame no CRAD, já fui tranquilo, que eu já estava mais ou menos preparado, até a assistente social ficou preocupada. Tu foi tranquilo porque... Mas Porque eu já mais ou menos estava esperando. Já, de uma certa maneira, aquilo lá me acalmou. Falei, agora foi. Aí fiz o exame. Conforme a assistente social me deu o resultado, tá tudo bem mesmo, seu Luiz? O senhor está tão calmo? Não, pode ficar sossegado. Eu já estava mais ou menos esperando por isso. E aí, em relação a sintomas, por exemplo... Mas foi sonho, mas e sintoma, assim? Então, e aí eu tive um pouco de sudorese, coisas assim. O problema dos sintomas do HIV é que eles se assemelham muito por exemplo, por causa de doenças respiratórias. Uma febrezinha, né? Uma sudorese, tudo. E pode ser confundido com um monte de coisa, né? Ainda mais hoje que tem Zika, dengue, chikungunya. Eu até brinco, eu estou com uma Zika faz 27 anos. Mas agora já está com a Zika. carga. E aí, então, você vê que eu fiquei contente que eu fiz uma pergunta que está no começo do livro, né? Então, aí já começa o tratamento, ou você... Não, aí foi quando eu segurei as pontas, aí morreu o Cazuza, eu me atirei nas drogas. Porque aí você achou, se o Cazuza com todo o recurso foi embora, eu aqui tenho pouca chance. Tenho pouca chance. E aí eu estava até te falando, né? 8 bilhões de HIV nascendo por dia. E eu ingerindo químicas muito fortes, tal, diariamente. Aí não deu outra. Em maio de 96, eu tive minha primeira oportunista, foi uma pneumonia bem forte. Fui internado no São José, em São Vicente, sobrevivi à pneumonia e ao São José. Você lembra que a emergência de lá chamava Vietnã? Para ter uma ideia. Mas tem muito médico bom lá também. Não, tem sim, mas as condições do hospital eram bem complicadas naquela época. Mas também a gente não pode generalizar, né? Porque a equipe tem muita gente boa, né? Tem sim, até hoje. Mas às vezes o cara, para não ter recurso, mas tem muita boa vontade também, né? Aí depois eu tive dois episódios, aí foi tudo de 2 em 2 meses. Em maio eu tive a pneumonia, em julho eu tive meu primeiro episódio de neurotoxoplasmose, né, alojado aqui no hospital. Não deixou sequelas, mas já aquilo que era uma ideia da morte se materializou e eu praticamente conseguia vê-la. Né, já sempre do meu lado. Toxoplasmose, deve ter pego de algum... Aí em setembro eu tive um outro episódio de neurotóxico, só que esse já tinha se deslocado para o parietal, e aí foi convulsivo, tudo já me deixou falando meio bobagem, quer dizer, não entendendo muito. Uma toxoplasmose, depois outra toxoplasmose. E aí em novembro de 96 foi quando eu quase fui. Eu fui considerado terminal por conta de uma candidíase, sapinho. Né? Sapinho, um fungo. A minha endoscopia era uma de segunda divisão, era verde e branco. Certo. Eu só via verde e branco na endoscopia. Então você teve uma candidíase... E eu perdi mais de 30 quilos em um mês. Não conseguia comer? E o médico virou e falou para minha mãe, o seu filho está terminal. A minha sorte é que eu tenho uma mãe porreta que virou para ele e falou, não terminou nada, ele está vivo lá, cuida dele. Eu acho que isso é uma coisa que... Tanto que a primeira vez que eu escrevi algo, que foi publicado em 2001, uma coletânea de artigos, o nome era Terminal é a reticências, né? É a ponte que partiu. Porque esse termo é um termo criminoso. Você chega para um cuidador, para uma mãe, para um pai, para uma pessoa que ele fala, olha, seu filho está terminal. O que você vai entender? Que ele morreu, que não tem mais chance. Aí a tua energia baixa. Aí você vai para o lado da pessoa com outra coisa. Quer dizer, isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Com certeza. Né? Então eu combato muito esse tipo de terminologia. E eu fui considerado, mas o coquetel tinha saído. Eu estava tomando coquetel já fazia uns 2, 3 meses e ainda não tinha conseguido recuperar legal, né? Esse coquetel daquela época é o mesmo de hoje ou hoje tem drogas Alguns novas? Medicamentos, sim. Eu tomo um medicamento, inclusive, foi o meu primeiro, a lamivudina. A lamivudina envelheceu bem. É um medicamento que até hoje funciona maravilhosamente bem. Seria o Fusquinha, vai. E ele é um excelente auxiliar mas aos mais potentes que tem hoje. Mas, por exemplo, você tomava 3 remédios, vai. Hoje são 3, mas só um permaneceu. Você tem uma ideia, tinha um medicamento, chamava-se Videx, que era uma pastilha, tamanho de Alka-Seltzer, que o médico falava que não podia dissolver na água, não podia quebrar. Você tinha que dissolver na boca 3 vezes ao dia. E era ruim? Era ruim, pegou meu estômago de um jeito, não fiquei muito tempo com ele, porque eu não. Mas você não tomava um pantoprazol ou emprazol antes, assim? Não estava nada, estava tudo complicado. Mas eu saí desse estado que me chamaram de terminal, né?
Consegui sair, foi um barato que foi uma noite. Eu estava no hospital, estava com 41 graus de febre, com 38, 37 quilos, uma coisa assim. Cabelo deixava uma peruca por dia no travesseiro. E de repente eu apaguei. Quando jogaram gelo em cima de mim, que eu precisava tomar transfusão de sangue, quando colocaram toalha com gelo em cima de mim, eu apaguei. Fiquei um tempão apagado, era de 2 dias. E naquela escuridão, de repente, acendeu uma luz muito forte. E dessa luz saiu uma senhora, bonita, uma jovem senhora, tal, sorridente, vindo na minha direção. Eu falei, nossa, cadê o fogo, né? Cadê meus amigos? Eu vim para o lugar errado, cacete. Ela chegou bem pertinho. Oi, seu Luiz, que bom que acordou, mamãe vai ficar feliz. Era a enfermeira que tinha acendido a luz. Já pensou que eu crente que estava tendo experiência extraordinária. Não, nada disso. E eu tinha sobrevivido. Falou, me mandaram aqui para o céu, com uma mulher bonita, eu pensei que ia para o inferno por tudo que eu fiz, né? Puta cara, né? Mas... Aí o... Não tinha montado outro, eu tinha sobrevivido. Só tinha feito bagunça. E tem uma passagem maravilhosa nessa história toda, que eu acordei, minha mãe estava debruçada sobre minhas pernas. E eu fiquei sabendo que ela havia ficado assim o tempo todo, esse tempo todo que ela ficou debruçada, porque eu estava tomando transfusão pela única veia que tinha condições de receber qualquer coisa, que era uma veia do pé. E ela ficou contigo. E ela segurou meu pé para eu não perder minha vida. Né? E foi um segundo parto ali. E superei. E aí, a partir daí, a gente começou a ver um aumento na minha imunidade, estava crescendo, estava funcionando o remédio, mas não foi suficiente para evitar um terceiro episódio de neurotóxico em janeiro de 97. Esse daí me deixou completamente paralisado do lado direito do corpo, não mexia nada. O Santos, campeão da Rio São Paulo, em cima do Flamengo. Aquele campeão! Meu campeão! Aquele gol que o Luxemburgo substituiu o lateral esquerdo, ele meteu uma bomba lá, achou 2-2, não é isso? Tá certo. E essa foi a minha última oportunista. Realmente o coquetel é algo que funciona, né? Tem gente que fala, esse remédio é horroroso. Não é horroroso, ele é maravilhoso. Ele nos mantém vivos, ele nos mantém com planos. Mas você vê que, por exemplo, hoje em dia diz que até o número de portadores de HIV subiu, porque as pessoas estão achando assim, hoje tem tratamento. Exato. Mas esse a pessoa sofre. Você vê que, por exemplo, exatamente. O Beto Wolff, depois ele superou, montou ONG, ajudou, escreve livro e tal. Mas ele é um exemplo de superação. É aquele cara que não que deixaram ele aqui embaixo, mas muita gente morreu. Né? Muita gente Quer dizer, e sofreu, né? Pô, família sofre, todo mundo sofre, né? Uma coisa que assim, temos que evitar, assim, né, Beto? De exemplo, referência, assim, eu me furto a delicadamente rejeitar esse rótulo, porque eu sempre tive tudo a meu favor. Eu tenho uma família extremamente atenciosa e carinhosa comigo, sempre foi assim, né? Eu tive estudos, eu tenho um plano de saúde muito bom, que me garante tudo. Exemplo para mim é aquela senhora, isso é um fato real, uma senhora que existe, que foi atendida da ONG, que mora numa palafita no México 70, que cai e não cai, aquela palafita, né? O filho mais velho já na P2, já cumprindo pena, o mais novo já andando com o pessoalzinho da esquina, a filha grávida do terceiro namorado diferente, né? E ela continua tomando remédio acreditando que a vida dela vai melhorar. Então essa mulher, sim, para mim é um grande exemplo. Aquela que venceu uma situação tendo tudo o contrário. Né? E tem muita gente, a gente acha que não, mas você não pode, o teu gerente do banco pode viver com HIV. O cara que vai fazer a medição da tua luz pode viver com HIV também. Né? Lógico, deve ter. A professora de balé da sua filha, sabe? Pode ser qualquer pessoa. Tem médicos, dentistas, veterinários, nossa, tem lixeiros. Um monte. Né? São pessoas que estão aí, como tem com diabetes, tudo. É uma doença mais complicada? É muito mais complicada. A gente está vendo que perdendo, se você descuida, a coisa degringola. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que apresenta índices alarmantes, são os mais altos do país, que é até de se estranhar pelo nível cultural e econômico do estado. Né? Mas a África do Sul tinha níveis de incidência de HIV semelhantes ao do Brasil, a questão de 15 anos, mais ou menos. Hoje é um absurdo, 1 em cada 3 adultos vive com HIV naquele país. Porque falou-se em abstinência, não camisinha é coisa do demônio, né? Quando você coloca Deus onde não deve, dá porcaria. Você vê que as guerras do mundo hoje, todas são em nome de Deus.
Nenhuma delas é por causa de Deus, é por causa de poder, de grana, tudo. É. Mas é em nome de Deus, de Alá, de quem quer que seja. Às vezes os caras estavam quietinhos lá, também foram mexer com ele, depois tem consequências, Sim, né? exatamente. Então, então tem muita gente legal. Eu sou a favor que os povos se entendam, né? Eu também. Por exemplo, na região ali da faixa de Gaza, sempre teve problema ali, né? Mas era um problema controlado. Foram meter a mão ali, né? E aí já protege mais um do que o outro, já começa a vender arma para um que não vende para outro. Aí depois tem os terroristas. Aí ficou tudo bem, os terroristas são eles. Tem um filme muito legal do Carlos Saura. Antigamente não tinha terrorista. Por que tem terrorista? Porque eles foram criados. Porque foram mexer com eles, porque foram proteger uns povos contra outros, entendeu? Por exemplo, essa questão da França não é uma justificativa. Esses atos não têm absolutamente justificativa alguma. Mas tem explicação. O entendimento. A França matou mais de 1 milhão de argelinos na ocupação da Argélia. E isso daí não se esquece, né? O agressor esquece que agrediu. O agredido nunca esquece que foi agredido. E isso perpetua, vai passando tudo. É por aí. Nós vamos a um breve intervalo, depois mais Beto Volpe. Eu vou ler agora o WhatsApp está pulando, o telefone está pulando bastante aqui, deve ter muitas mensagens para o 981-598868. Se você tem alguma dúvida com o nosso amigo Beto Wolff aqui e tal, nós vamos abordar sobre o livro no segundo bloco. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de abordar, pode WhatsApp. Quem quiser também mandar por mensagem, também está aberto. Nós vamos ao rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no programa Ação e Reação, 21 de julho, quinta-feira, hoje com meu amigo Beto Volpi, ativista em saúde. O nosso querido Marcos Caseiro teve uma emergência de última hora, ele que ia ficar na bancada também, né? Vocês estão estranhando que é a bancada única aqui só com o Beto, mas pelo que tem de gente querendo falar com o Beto, acho que foi até casual, porque muita gente aqui de São Vicente parabenizando, né? A Valéria Tavares está vendo o programa, né? Está vendo o programa aqui e já me chamou a atenção aqui, que eu estava falando o nome dele errado, mas está vendo a Valéria que me corrigiu, ela te conhece, mas desculpa. A Sandra Januzzi aqui, boa tarde, Beto Wolff, atesto embaixo, fala do Geraldo, que deixou um legado, uma família maravilhosa, vale a pena ser honesto, sempre com uma conduta ilibada, abraços. A família Januzzi te manda um abraço. Né? Outro bem. Ela que bem foi apertado. secretária de Educação de São Vicente, né? Também temos aqui a Glória, falando que o programa está maravilhoso, para trazer você mais vezes aqui. Opa. A Carmen querendo saber quando que é o lançamento do livro. Eu nem anotei, porque é tanta coisa, eu anoto, mas hoje não dá para anotar. O nosso amigo Adalberto, do programa Tema Solidário, do jornal Tema, né? Jornal Tema, que está fazendo um programa essa semana na Rádio Cacique, na 1510 AM, das 16 às 17 horas, 1510 AM. O Adalberto, que faz o programa Tema Solidário, que fala de saúde, está falando da importância da prevenção de doenças e posturas na vida, que é isso que você acabou de falar no primeiro bloco também, né? Está mandando um abraço. Vou assistir o programa, bacana. Beto Volpi, relembra a situação do grupo Ipupiara no 8º Congresso DST, primeiro de hepatites virais em Brasília, quando participei como assessor de imprensa do Grupo Esperança. E naquele momento eu entrevistei o Beto, época que os retrovírulos estavam com redução na entrega de pacientes com soro positivo, né? Aquilo então, foi um episódio interessante, foi em 2010. Que os retrovirais estavam com redução na entrega aos pacientes soro positivos. Exatamente. Foi a época do ministro Temporão e por 7 meses... vários medicamentos antirretrovirais estavam em falta no Brasil inteiro. Então foi uma loucura, foi uma briga enorme. Até o vulcão, você lembra daqueles vulcão na época que os retrovirais estavam com redução na entrega para os pacientes, é isso aí. Tá. E até aquele vulcão da Islândia que explodiu, que atrapalhou o tráfego, até ele botaram culpa nele, né? Eu sei. Por 7 meses. E teve esse congresso, né, que é o mais importante da América Latina. Quer dizer que ficou 7 meses que não existia... Entregava-se o medicamento em saquinhos de chup-chup, né? Sem data de fabricação, de validade, bababá, desrespeitando, óbvio, fazendo com que os farmacêuticos desrespeitassem sua ética profissional. Mas tinha produto? Mas era o que tinha, e muitos não tinham, inclusive. Então estava uma situação... Não, alguns medicamentos não tinham. Você tomava 5 e vários estavam 5 de 12 horas, eles te davam 3 e 4. Não, teve gente que ficou um bom tempo, meses sem tomar nada. E aí a carga vai aumentando. Sim, exatamente. Esses 8 bilhões por dia. E até hoje não se sabe o impacto que isso teve. Nenhum estudo foi feito para saber o impacto que isso teve na saúde ou até em caso de óbito por conta dessa falta de medicamentos. Mas tudo bem. E tinha esse congresso em Brasília, né? Nós falamos, é a oportunidade. Então, eu mais 2 pessoas organizamos uma manifestação. Foi 2 meses antes da África do Sul. E aquela vuvuzela desgraçada já incomodava todo mundo. Ninguém mais aguentava ouvir a vuvuzela. E eu levei a minha vuvuzela, né? E eu fiquei encarregado de disparar uma manifestação.
Quando o temporão respirou para dar boa noite Brasília, eu levantei, tinha 5 mil pessoas no auditório Ulisses Guimarães. Né? Tá falando, aí veio todo mundo, ele me deu o microfone, falamos, falei. Aí eu virei tive um insight assim, virei para e quem estiver insatisfeito com essa gestão farmacêutica desastrosa, acompanha a gente até lá fora. E metade daquele auditório saiu. Então, o ministro ficou ao lado de 3 órgãos da ONU, 3 outros ministérios, ele passou um carão de falar para uma plateia vazia. Né? Então, aquilo lá foi... E de lá para cá... Saiu todo mundo, quer dizer, todo mundo se manifestando contra aquela sacanagem, aquela situação que estava acontecendo. Muitos profissionais de saúde, gestores, todo mundo saiu e ficamos lá fora cantando viver e não ter a vergonha de ser feliz, e ele ficou pé da vida. Mas de lá para cá não teve mais falta generalizada de medicamentos. Certo. E agora teve umas faltas pontuais, mas assim, a logística do SUS é muito complicada, né? Envolve vários atores, distribuição, estoque, então acaba acontecendo alguns problemas. Já conhece até a logística, está tanto tempo no processo, já conhece até a logística. Né? A Zezé Muglia, sim. Muglia, que é a sua participação no programa Tema Solidário. É só convidar que ele vai, depois ele deixa os telefones aqui, ele vai e tal. O Jaime está parabenizando também e pergunta quando vai ser o lançamento do livro e do que o livro fala, né? O Jaime do Macuco. Esse quando, então? A gente já sabe que já tem vários locais acertados, mas ainda não agendados. O material foi ontem para a gráfica, agora é super rápido, né? A parte mais complicada já foi. Inclusive tem a capa do livro, mandei para vocês aí. Ficou bem legal mesmo. O Antônio Almeida, o Atibaia, que elaborou junto com o Marcos Augusto. Eu quero agradecer demais ao José Luiz Tarran, que é o editor da Realejo, que olha aí a capinha do livro. Ficou bem legal. Essa foto foi tirada na Praia dos Milionários, um dia fechado. Ela ilustrou uma matéria da Isto É. E é bem aquilo. O tempo está fechado, vamos para a praia se divertir. Você ali, Beto? Eu. Tá certo. De longe está parecendo até o Cazuza ali. Tá certo. Bom... Quando que é o lançamento? Tem então, data? Eu estava tentando lembrar do que estava falando. Minha cabeça então já estão acertados um lançamento que vai acontecer na Livraria Realejo, ali na Marechal Deodoro. Já estou acertando com o Paulo Costa, querido amigo Paulo Costa, que eu mando um forte abraço para fazer o lançamento em São Vicente. Semana retrasada. Fazer em São Vicente, ali no Instituto Histórico Geográfico, na querida Casa do Barão. Em São Paulo, provavelmente no restaurante Piola. Rio de Janeiro, Recife, Vitória, São José do Rio Preto, Ourinho, já tem uma série de lugares que já estão acertados, mas faltando a data. Assim que o livro estiver pronto... Mas primeiro em São Vicente. Primeiro vai ser em Santos, na livraria, na Realejo. Nosso amigo lá. E acredito que no dia seguinte já na Casa do Barão. Minha intenção é essa. Faz uma sexta-feira em São Vicente, sábado na Casa do Barão. Alguma coisa assim. Certo. Aí depois sai para fora, para outros lugares. Aí para outros lugares. São Paulo, Rio de Janeiro. Exatamente. Certo. Beto, 2,5 milhões de pessoas por ano são infectadas com HIV, né? Segundo estudo. É uma coisa muito grave, né? Muito, uma vez que a gente tem tecnologia, mas o problema é que não foi só uma prerrogativa do Brasil voltar, porque a prevenção, que é a clássica, né, que a gente sempre executou no Brasil, é atacar duramente as populações mais vulneráveis. Como é que você vai fazer prevenção com travesti, com profissional do sexo? É no trabalho noturno, você não faz esse trabalho durante o dia. Não, tem que ir lá, você tem que ir no local, conversar tudo. Isso daí, normalmente, quem sempre fez esse trabalho, a maioria, eram as ONGs. Só que as ONGs estão fechando uma atrás da outra, por falta de financiamento, por esse conceito de que a AIDS hoje não é problema. Então vamos apoiar uma ONG de crianças, vamos apoiar o câncer de mama, tal, e a AIDS está relegada a segundo plano mesmo. A segundo não, a 10º. Né? Aliás, eu costumo dizer que a AIDS está seguindo fielmente os passos da tuberculose, que era a praga do século passado, aí descobriu-se o tratamento. Né? Opa, problema resolvido. Vamos ver outra coisa. E hoje a tuberculose já é a segunda causa de mortalidade em vários segmentos sociais. Ela está aí com tudo, com bactéria, com o bacilo resistente, e a AIDS está aí. A AIDS não vai precisar de 50 anos para acontecer isso, já está acontecendo. Você falou que na África do Sul, é isso mesmo? Isso. É lá em Joanesburgo, naquela região? É onde, inclusive, está nesse momento acontecendo uma conferência internacional. É de 1 para 3, quer dizer que se olhar para...
vamos supor, se olhar para 300 pessoas na rua, 100 estão 100 com AIDS, estão é isso? com HIV. Com HIV, não necessariamente com AIDS. Tá, com HIV porque... A AIDS é quando se manifesta, né, a doença Tá. toda. A pessoa pode estar com HIV ali e não saber. Tá, e pode demorar 20 anos para se manifestar? Ou não? Tem gente que até que nunca manifesta, mas são muito poucos. Normalmente, que até eles falam que é a sobrevida, que é outra palavra que eu odeio, né? Porque, pô, que sobrevida? Eu não sobrevivo, eu vivo, cacete. Lógico, né? e também... Eles vão falar a sobrevida da pessoa com HIV de 11 anos. Tá, eu enfio os outros 16 onde, né? E olho bem no olho da pessoa, já para ela ter uma ideia de onde ela pode enfiar os outros anos, né? Eu sei. É louco isso aí. Eu li um livro quando eu estava fazendo... As pessoas falam, porque estão nos livros, né? No livro médico, sobrevida e tal. Mas é relativo, né? Sim. Depende da pessoa. Isso, então, seja falado no ambiente acadêmico. Lógico. Quando se comunicar com o paciente, se comunicar com a sociedade, esquecer essas terminologias científicas que mais prejuízo trazem do que benefício. Eu lembro quando eu estava... Eu sei, sobrevida há 15 anos. Aí você está com 16, puta, já tinha que ter morrido. Sim, exatamente. E aí? Você fica aquela coisa de peso, por aí. né? Entendeu? Quando eu estava fazendo o tratamento do meu segundo tumor lá na Seca Camargo, eu comprei um livro chamado Anticâncer, de um neurologista que foi fazer um exame para fechar um pacote de estudos para mandar, falou, eu entro lá e faço. E descobriu que estava com câncer no cérebro, do tamanho de uma bola de ping-pong. Né? E a partir daí ele passou a ver a mudança de comportamento dos colegas de profissão dele, que passaram a evitar o contato com ele, porque é um paciente, né? Não vamos ter um pro bono no corredor do hospital. E principalmente ele questiona, isso que eu sempre questionei, essa linha mediana, né? 11 anos a pessoa vive com HIV, que não leva em consideração o lado de cada linha, que são pessoas que se suicidaram, que abusaram das drogas, que não se adaptaram, que entraram em depressão, um monte de coisa, e muito menos o outro lado da linha. Que são pessoas que se adaptaram, que mudaram os seus hábitos, que mantiveram um pensamento positivo e que estão aí até hoje. Por exemplo, de repente você tem o Joãozinho com o portador. Ele começou a ter sintoma. Sintoma. Aí ele fala, não, mas eu tenho uma religião, eu tenho uma família, eu vou tratar. Isso, inclusive, tem crescido de novo, essa porcaria. Aí você tem que, de uma certa maneira, pegar quantos que tem que se tratar, tiveram uma família boa, tomaram essa medida direitinho, que morreram, fazer uma tabela. Aí tem aquele outro que morreu no primeiro ano porque ele foi para droga, ele ficou tal, e ele avacalhou o tratamento. Aí você põe tudo no mesmo balaio. Não, as situações são muito individuais. Tem o cara que fala, não, eu peguei, mas eu vou continuar me alimentando bem. E você falou uma coisa agora muito séria, uma coisa que voltou a crescer, é a recomendação de pastores evangélicos, normalmente neopentecostais, que falam que você está curado, você não precisa mais tomar o remédio. Não existe isso. Isso não é teoria, isso é prática. A gente cansou de ver isso. Daí a pessoa estou curado, não parei. E daí a meses, no máximo anos, ele volta com problemas sérios de saúde ou morre. Você pega uma tuberculose, uma toxoplasmose, uma candidíase estomacal, como você teve, e não tem a sorte que você teve de ter tudo isso e recuperar. Exatamente. Quer dizer, o pastor, ele conseguiu... Esses pastores são assassinos. O pastor que recomenda que a pessoa pare de tomar remédio, e eu digo pastor porque... A fé ajuda, né? 98%. A fé ajuda, independentemente da existência ou não de Deus. Da religião, lógico. Ou da religião. Você acreditar... Eu costumo brincar... Não é a igreja, não é o... Eu costumo brincar que eu acho que... É o ser humano que quer ser um semideus, né? Quem quer falar para a pessoa, olha, o teu médico está tratando, a tua carga já zerou, viu... tua carga já zerou, agora para de tomar porque você já curou, que eu fiz uma cura. Não existe isso. Não. Eu esqueci de novo que eu ia acabar de falar, droga. Você ia falar dos pastores, está falando dos pastores? Quando eu falo pastores é porque 98% no mínimo advém dos pastores evangélicos. Mas existem centros de Umbanda, centros espíritos que falam isso daí, que falam que não precisa mais tomar remédio, tudo. Graças a Deus é uma minoria, né? Eu lembrei o que eu ia falar, eu costumo brincar assim, que eu acredito que do lado direito do Senhor vai estar o ateu cidadão. Porque o ateu que é cidadão, ele é bom não por busca de uma evolução espiritual, com medo do inferno ou querendo paraíso. Ele é bom por ser bom, porque ele acredita que o certo é ser bom, independentemente do que ele venha receber em troca disso. Não, isso é uma coisa para se pensar, né?
Que ele não está fazendo uma coisa por troca. Embora tem muita gente que também frequenta as igrejas, frequenta os centros, e sejam pessoas do bem, que façam o que gostam. Mas tem um monte de canalha que bate na mulher, que bate na filha, no filho, tudo. Aí depois vai lá, recolhe o dinheirinho, tô salvo e pronto. E tomar banho. Não tem essa. Vai arder no mármore, vai queimar. Vamos falar dos apoiadores? Temos várias perguntas chegando também. Apoiadores, pessoal, vamos falar da Ozan. Faça o seu plano de assistência familiar, é muito importante. Faça como quase 500 mil pessoas na região, agora já passou mais de 500 mil pessoas na região, que tem Ozan. Ligue para 32 28 8000, ou se não pelo www.ozan.com.br. Também mandar um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill, aí na rua Lobo Viana 89, ali no Boqueirão, do lado da Unisanta, e em frente ao Supercentro Boqueirão, o supercentro mais antigo, né, do Brasil, e também a Unisanta. Mandar um abraço para a família Teixeira, que também assiste o programa aqui, da nossa co-irmã Santa Cecília, mas de vez em quando eles vão dar um pluguinho no 11 aqui, para ver se está interessante ou não. Então, um abraço para o Nelson e para o Paulo, do Boqueirão Express Grill. Também queria falar aqui do meu amigo da Atmas, pessoal da Atmas, que agora dia 23/7, no sábado, vai ter um grande show lá do Tobias da Vai Vai, né? Um jantar com salpicão, legumes, talharim, frutos do mar, bolo de chocolate, né? Bom. Cerveja, vinho. E o Antônio Carlos da Atmas convida a todos, né? Os convites na Secretaria Social 3223 5125 ou no celular 991 52 0810. Então, Atmas, Rua São Paulo 47, né? Mandar um abraço para o nosso amigo Antônio Carlos, que está chateado com o Santos, que jogou ontem, teve várias oportunidades, mas não fez. Aquele 0x0 besta, né? Muitos santistas também estão reclamando que levaram o jogo do Flamengo para longe, que nós estamos brigando pela classificação, não deveria mandar para longe, é coisas do futebol, né? E o meu amigo Beto, que veio com a camisa do Santos hoje, homenagear o nosso clube aqui, né? Eu falei que se fosse a camisa do Corinthians, só quando o Augusto voltar, hein? Quando o Augusto voltar, é a camisa do Corinthians. Manda um abraço para o Augusto, que está na Santa Casa também. Um abração para ele, para a esposa dele, para todo mundo aí, que é sempre legal. Beto, e essa questão agora do SUS, que oferecerá remédio para prevenir AIDS? Eu confesso que eu achei esquisito isso, né? Lógico, de repente você tem o cara tem uma relação, pode estourar uma camisinha, pode de repente o cara ter tomado uns conhaque a mais, né? Tal, fez uma besteira, tal, tudo. Tipo uma pílula do dia seguinte para prevenir gravidez. Que do dia seguinte mas isso que vai ser tomado por quem não quer usar camisinha. Porque tem gente que realmente não usa. Identificou-se que tem algumas pessoas que preferiam tomar remédio do que usar camisinha. Mas não é então, para fins epidêmicos, é arriscado para a pessoa. Né? Ela vai realmente, os medicamentos têm efeitos colaterais. Né? Eles são mais novos, mas, por exemplo, 26% das pessoas que estão sob tratamento têm sérios danos ósseos, como osteoporose e osteonecrose. Com esse tratamento aqui? Com tratamentos modernos, inclusive. Esse é um tratamento inclusive, para o HIV, que você vai dar preventivo, o tenofovir é um medicamento que ainda produz efeitos colaterais. Mas, peraí, né? Então esse remédio aqui não é um remédio é um preventivo, é um remédio que a pessoa toma com coisa... É um remédio do coquetel, o coquetel que existe, que é tomado, que ele vai tomar antes, uma dosagem diferente, naturalmente. Como aquela história do doqueiro, que antigamente as pessoas iam na zona tal, e não tinha essa coisa de AIDS, zona do meretrício. Zona do meretrício, né, tal, que aqui em Santos era gigante. Aí o cara ia sair com uma bailarina lá, ele tomava, olha que termo bonito, bailarina, né? Aí, hoje eu tô romântico, né? Aí ele tomava um Tetrex antes, para prevenir o gonococcus. E aí ele falava, antigamente eu era feliz e não sabia, porque só tinha a gonorreia, a sífilis, e hoje a AIDS, hepatite é bem pior, né? Em tudo, então, né, a sociedade. Antigamente você era assaltado na rua, no máximo você tomava um catiripapo. Hoje em dia você é torturado, é queimado vivo, te rodam para tirar teu dinheiro no banco, e te põe no porta-malas do carro, e você tem medo de uma perseguição, você ia tomar um tiro ali, né? Quando você falou aí dos medicamentos, é isso que eu estava começando a falar anteriormente. A prevenção clássica sempre foi a atuação direta junto às populações, né, inserções na mídia, etc. E isso foi substituído pelas alternativas medicamentosas. A profilaxia pré-exposição, a profilaxia pós-exposição
né? O teste, trate, vamos testar no Rock in Rio. Meu Deus do céu, a gente enlouqueceu quando vamos testar HIV no Rock in Rio. Aí fiquei imaginando, o cara acabou de assistir Iron Maiden, tá na pilha, né, com a namorada, pô, vamos fazer exame de AIDS, vamos. E aí, dá positivo para reagente para um dos dois. O que acontece com o show da vida desse cara? O cara vai para São Conrado e se joga lá. Está demonstrado que um estudo da USP de 2004, com mulheres com câncer de mama, demonstrou que 90% delas sofreram de sintomas análogos ao estresse pós-traumático quando teve o diagnóstico. Quer dizer, e o que faz pensar que na AIDS vai ser diferente, sendo que a AIDS ainda tem um monte de estigmas que o câncer de mama não você tem. pode operar então, e pode mandar metástase, né? A forma como você recebe esse diagnóstico é muito importante. Muito importante. Isso sabe-se, é conhecido, existe um monte de produção de conhecimento nesse sentido. A forma como a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença fatal, uma doença degenerativa, vai fazer diferença em todo o decorrer da vida a partir daí. Na minha clínica, a gente às vezes tem que falar isso para um cachorrinho, Beto. Aí eu falo para o meu irmão do lado assim, sempre foi assim, Celso, acelera aí, agiliza aí que eu vou ter que perder tempo. E às vezes é apenas um diagnóstico, a pessoa está sem o cachorro, mas você vai falar para o seu cachorro tem um tumor de pâncreas, né? Pô, qual o tratamento? Não tem, né? Quer dizer, quimioterapia, mas é ruim você falar isso para a pessoa, né? Às vezes o cachorro tem 16 anos, a pessoa já está vendo o cachorro definhar, a pessoa entende melhor. E quando é um cachorro novo? Novinho, 2 aninhos e pum. 2 aninhos você tem que falar isso. Então, você tem que saber dar essa notícia. Saber dar a notícia. E todo dia você está aprendendo, porque você fala, puxa, há 10 anos eu era mais carinhoso, mas eu falo de uma maneira que hoje eu estou falando melhor. Você aprende no dia a dia, Beto, né? Agora, veja bem, não estou contra nenhuma dessas estratégias medicamentosas, mas elas não podem substituir a intervenção social, porque somente as intervenções sociais é que podem produzir resultados duradouros como produziram. Até que é mais barato também, né? Falar de... É mais barato ficar usar camisinha e ficar tomando retroviral, sem né? dúvida nenhuma. Beto, estamos chegando no final do nosso programa. Uma pena. Eu pediria para você que você mandasse o convite aqui para a TV Com para a gente poder divulgar também. Tenho certeza assim como disso. faz o GCE toda semana. Olha o GCE aqui. GCE toda semana. Aqui. É o GCE que eu estou pensando? É o GCE do ciclismo. A gente tem que trabalhar para o GCE. Dia 24 de julho, você vai lá na Atmas, no jantar, acorda às 10 horas da manhã, Aquário Municipal. Concentração do passeio ciclístico do Aquário Municipal até o emissário submarino. Levar um cobertor para ser doado para o Fundo de Solidariedade de Santos, né? Mandar um abraço para o Paulo Bonavides, para o Zé Geraldo Barbosa, para o Adiel, que estão vendo o programa, certo? Tá. E o GC, um abraço para ele, estou brincando, Associação Brasileira de Ciclismo. Domingo, boa pedida, 10 horas da manhã, em frente ao Aquário. Beto, obrigado por ter vindo aqui. Manda o convite no livro. Manda sim, um abraço para todo mundo. Fiquem atentos que em breve a gente está lançando o livro. E sejam felizes, usem camisinha, respeitem uns aos outros e vamos amar mais. Tá certo. Bom, um abraço para o pessoal de São Vicente, que a gente gosta muito aqui na TV Com. A gente tem um carinho enorme pelo São Vicente, que passa uma turbulência, né? Com a questão do lixo, com a questão de outras turbulência? Coisas. Você está sendo delicado, estou vivendo um inferno naquela cidade. E eu falava aqui no programa... É aí que a gente fala, aí que é um exemplo muito claro. Colocar Deus em lugar onde não se deve... Não me complica aqui. Dá esse tipo de complicação, olha como nós estamos lá. Bom, bom dia, boa tarde para todos, boa noite, bom dia para quem está vendo a reprise, né? Fique com um dia maravilhoso aí que vocês merecem e com a nossa extensa programação da TV Com. Muito obrigado.